Quando nós temos algumas demandas, algumas questões para resolver, difícil demais, o que eu faço? Bom, já orei pedindo a Deus que possa iluminar você, me iluminar na exposição da palavra de Deus. Mas eu peço a você que abaixe mais uma vez a sua fronte. Oração nunca é demais. Eu peço a você que busque algo que está difícil na sua vida. Todos nós temos questões difíceis demais. Todos nós que estamos aqui temos alguma coisa difícil para resolver. E não foi à toa que você veio aqui. E eu peço que você possa orar e pedir: Senhor, me mostre o que está sendo difícil na minha vida, o que está me consumindo, o que me traz de tristeza, o que me traz preocupação. Hoje eu estou na tua presença, Senhor, e quero colocar isso diante do Senhor. Faça esse exercício aí agora, por favor. Vasculhe a sua mente. O que está difícil demais para você? Às vezes não é para você, às vezes é para sua esposa. Às vezes não é para sua esposa, às vezes é para sua filha, para o seu filho. Às vezes não é nem para sua família, pode ser para os seus parentes. Ore ao Senhor. Coloque diante do Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos de um oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Em nome de Jesus, Senhor, receba essas orações. Meus irmãos, minhas ovelhas queridas, estão agora pensando em algo difícil. E como eu acabei de louvar o Senhor, Pai, faça de novo o renovo, na vida de cada pessoa que se encontra aqui nesta noite, Pai. Tu és poderoso para resolver qualquer questão. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o direito, ele é positivo. Quando você olha para o direito, você vê o direito vigente, garantindo sanções coercitivamente aplicadas, ou o direito vigente aplicado coercitivamente pelas autoridades, e nesse caso o Estado impõe pelas organizações que ele tem para julgar questões, contendas, litígios. O direito é institucionalizado pelo Estado. E é a ordem jurídica obrigatória em determinado lugar e tempo. Essa instituição, não obstante imprópria, expressa que o direito positivo foi cunhado para efeito e distinção do direito natural. Deixa eu traduzir essa linguagem técnica do jurídico para você entender. Alguém impõe uma lei que você tem que cumprir. É isso que eu estou falando. Não é que você tem o direito natural, todo mundo tem o direito natural, e você escuta as pessoas falando assim: eu posso fazer o que eu quero na minha cabeça, eu posso fazer o que eu quero, se eu fizer, ninguém tem nada com isso, isso está errado. Tem sim, e alguém vai te cobrar a ação que você está fazendo, porque o direito é positivo. É aquela história que o meu direito vai até aonde começa o teu direito. Olha para esse texto. É isso que nós estamos trabalhando aqui. Esse texto, querido, vai trabalhar justamente com as demandas relacionais
entre aquelas pessoas que entrariam na terra prometida. Daqui a pouco essas pessoas que eram pobres seriam ricas. Daqui a pouco essas pessoas que não tinham nada, que moraram durante o deserto 40 dias, 40 anos, tomariam posse, teriam bens, teriam casa, e aí começariam a brigar entre eles. Não, meu terreno é aqui. Não, mas você removeu o marco do meu terreno, agora ele é meu. Não, não é meu, é teu. A coisa começaria no âmbito civil, da área, esfera civil, tomar um outro colorido. E ali Moisés estava olhando para você, para nós, para a igreja na atualidade. Mas haveria problema penal também, homicídio. Você vai estudar comigo aí para frente que 6 cidades foram ordenadas por Yahvé que deveriam serem cidades de refúgio. Que história é essa? Que história é essa? Eu não vou adiantar agora. Cenas dos próximos capítulos. Mas havia derramamento de sangue. De quem era a culpa? De quem era a causa? Quem julgaria essas coisas? Direito penal. Enfim, meus irmãos, está estabelecido nesse texto o que o caminho para solucionar causas processuais entre o povo, causas dificílimas. Não podendo esquecer que estamos diante de uma teocracia. Não é democracia, não é como o teu sistema, que você vai constituir um advogado, e esse advogado vai entrar com uma ação no fórum, e essa ação vai ser analisada por um juiz, e esse juiz vai dar o veredito. Não é assim, nós estamos numa teocracia. E como eu disse domingo passado, a teocracia só serve para quem? Para a igreja. A teocracia só serve para você que está aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus. A teocracia só serve, o governo de Deus só serve para os seus filhos, para os eleitos amados, para aqueles escolhidos, para aqueles que tiveram o sangue do Cordeiro derramado sobre a sua vida. A teocracia, o governo de Deus, serve para a sua igreja. E é por isso que nós estamos aqui diante desse texto. Coisas dificílimas. Não podemos esquecer que é uma teocracia e que as leis foram dadas por Yahvé. Essas leis não foram um deputado federal que fez. Essas leis não foi um senador que sancionou. Essas leis não foi um presidente da república que teceu, nem um monarca, nem um rei, nem um déspota, ninguém, um homem, mas foi Yahvé. E se Yahvé, o meu Deus, o teu Deus que fez, abra bem os teus ouvidos. Porque Deus não ia criar uma lei só para aquele povo. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então essas palavras, elas são ricas para todos nós. Mas, no domingo passado, no sermão passado, no contexto passado, nós estudamos sobre o profeta idólatra. E sobre falando do profeta idólatra, nós vimos em primeiro lugar que o profeta idólatra era uma pessoa abominável diante do Senhor, fazia o que Deus não havia ordenado e certamente morria. E terminamos o sermão do passado, veja aí o texto, versículo de número 7, a mão das testemunhas seria a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim eliminarás o mal do meio de ti. A gente sai da seara do castigo, do pecado oculto, do profeta idólatra, do mal que impede o avanço do povo, impede a igreja, impede teu avanço, porque muitas vezes você está num sistema tão difícil, aprisionado, preso, adorando um ídolo que você colocou no seu coração e está morrendo espiritualmente, está morrendo fisicamente, precisando da libertação, precisando do Senhor, porque certamente se você não demolir esse ídolo vai te matar. Ele vai te matar. Quarta-feira nós não tivemos o nosso estudo, portanto eu quero convidar você para vir estudar quarta-feira. Eu estive aqui, estava chovendo muito, e para melhorar, nós estávamos sem energia, não tinha luz, estava tudo escuro. E interessante que aqui nessa quadra é assim, falta luz só aqui, porque ali na esquina tem luz, ali na outra esquina tem luz,
e aqui nessa quadra, sem luz. Mas na quarta-feira passada, a gente ia estudar, e se Deus permitir, nessa quarta nós vamos estudar, sobre os pecados naturais e suas consequências. Você pode me dar um pecado natural e as suas consequências? Não, pensa aí, porque isso é coisa para quarta-feira. Mas certamente o pecado natural tem uma grande consequência e que vai, então, introduzir o que nós estamos vendo nessa noite. Veja, queridos, o versículo de número 8. O versículo de número 8, ele começa assim: quando alguma coisa te for difícil demais. Quando alguma coisa te for difícil demais. Aqui a lei faz menção das audiências no santuário central para casos judiciais, que foram demasiadamente difíceis nos tribunais locais, na gerência, no cuidado. Era lá que operava a Corte Superior. O quadro que nós temos aqui é um quadro que está lá em Êxodo 18:13. Você pode anotar no seu boletim essa citação, é a primeira dessa noite, Êxodo 18:13, onde Moisés ele vai mostrar a supremacia, a autoridade judicial, aonde o corpo de juízes estariam ali trabalhando para o bem-estar relacional, para dirimir os conflitos e descentralizar também o comando dos julgamentos daquelas pessoas em relação à terra, em relação ao conflito de sangue e sangue, quer dizer, relacionamento entre pessoas e outros tantos que em particular aqui é enumerado como homicídio, lei civil, agressão, briga entre aqueles que estavam ali. Tudo isso teria um veredito, e um veredito implacável, sem recurso, porque o veredito seria do próprio Deus, de Yahvé. Mas, qual é o meu resumo nessa noite? Se você entender esse resumo, você vai entender tudo o que eu vou falar. Meus queridos irmãos, diante das questões difíceis, eu pedi a você que pensasse em uma. Diante dessa questão difícil que você pensou, só existe duas atitudes. Então, o meu resumo nessa noite é: diante das questões difíceis, preciso ter a atitude de resolver, ou vou procrastinar esse problema. Devagarzinho, respira fundo. Diante das questões difíceis, a minha atitude é de resolver o problema, ou eu vou procrastinar. Todo mundo sabe o que é essa palavra procrastinar? Você sabe? Procrastinar é deixar para amanhã. Amanhã eu resolvo. É aquela pessoa que diz assim: eu vou começar uma dieta, mas eu vou começar na segunda-feira. Vem a segunda-feira, na próxima segunda. Agora não. Vai procrastinando, essa pessoa nunca faz a dieta. Procrastinar é deixar para depois e não fazer. É empurrar com a barriga. É tampar o sol com a peneira. É dizer assim: estou nem aí para esse problema. É difícil demais. Estou nem aí. Qual a causa disso? Olha para o texto. Se eu fosse você, não tirava os olhos do texto. E pegava um papel, pegava uma caneta, ia vendo, meu amado, porque a primeira coisa, diante desse tema, quando alguma coisa for difícil demais, você precisa levantar e você precisa subir ao lugar que teu Deus te escolheu. Então veja o versículo de número 8. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, em caso de homicídio, de demanda em demanda, de violência a violência e outras questões de litígio, aí está. Então, assim, desse modo, conforme você tem que levantar, te levantarás e subirás o lugar que o Senhor teu Deus escolheu. A função das cortes locais, irmãos, era oferecer decisão legal, isto é, termo aqui utilizado para mispá. Mispá é uma decisão legal para um caso que era difícil, desconcertante.
E nesse caso o texto se refere a aspectos bastante incomuns. O versículo aborda uma forma exemplificativa de 3 modelos entre eles. Os 3 modelos estão aí nesse versículo. O primeiro modelo, o homicídio. Literalmente, homicídio significa sangue por sangue. Quando você ouvir na última vez a manchete aí do jornal, desses jornais sensacionalistas, e você vê que alguém matou outra pessoa, você vai lembrar que homicídio é sangue e sangue. Sangue por sangue. Onde era difícil decidir entre homicídio culposo e assassinato premeditado. Você tem várias citações dos textos, conforme o texto 19, de 1 a 13, Êxodo 21, 12 a 14, e aí está um modelo. O segundo, diferentes casos de demandas legais, onde a decisão entre os direitos das duas partes era litígio difícil. Litígio na questão por litígio. Eu discuti com você por causa da venda de um gado, da venda de uma cabra, da venda, imagine lá, da venda de algum produto. Então é aquela questão, entro ou não entro na vara do trabalho para cobrar? Vou ou não vou cobrar? Litígio entre litígio. E aí, como uma vez eu participei de um funcionário denunciando o seu patrão, e o funcionário falava assim, não, mas fulano me obriga a fazer coisa que não está no contrato. Aí o patrão dizia, mas você é um péssimo trabalhador, você nunca chegava no horário, e ficava litígio por litígio. Terceiro aspecto aí, tipos de diferentes agressões de violência pessoal. Literalmente, golpe e golpe. Seria, por exemplo, um acidente de trabalho, cortando uma árvore, uma madeira, o machado sai do cabo, imagina aquele machado pesado, a pessoa trabalhando, o machado sai do cabo e atinge a cabeça do outro colega e ele morre. Terceiro caso. Esses casos aqui acontecem dentro das portas, isso é nas cidades, e o lugar que deveria ser julgado seria o santuário central. Não era errado os eleitos buscarem a justiça, e não era errado eles estarem buscando o aconselhamento dentro daquilo que deveria reagir diante, receber a instrução, a sentença. Mas hoje eu posso perguntar a você, será que é errado um eleito buscar a justiça comum para resolver os seus casos litigiosos? A justiça foi deixada por Deus para que seus eleitos utilizassem, para que resolvesse conflitos existentes com os ímpios. Veja a questão aqui, posso procurar a justiça comum para resolver o litígio entre irmãos? Venha comigo e veja bem, você trabalha com alguém dessa igreja, você é funcionário de algum irmão, e de repente você quer botar o irmão na justiça, você quer processar o irmão em Cristo na justiça, você pode? O crente pode processar outro crente? O cristão que tiver alguma coisa difícil para resolver com outro irmão, o que deve ele fazer? Meus queridos, o que a Bíblia diz sobre o assunto, e eu vou ter que ler um pouco a Bíblia, você tem um pouquinho de paciência, vem comigo, 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Paulo ele trata desse assunto. E veja o que ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo de número 6, do versículo de número 1 ao versículo de número 11. E isso serve para nós que estamos aqui, a teocracia, o ensino da Bíblia, para a igreja, para o eleito, para o salvo, para o cristão. Então veja, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1, aventuram-se alguns de vós tendo questão contra outro. O problema aqui é o litígio entre os irmãos. Paulo escreve, submetê-lo a juízo perante os justos e não perante os santos? Você tem alguma coisa com o irmão, você vai à justiça comum? Você vai ao ímpio? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo?
Ora, se o mundo devera ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo? Irá um irmão a juízo contra outro irmão? Isso perante incrédulos? O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem feminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, nem herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas foste justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Meus queridos irmãos, em suma, os cristãos devem levar uns aos outros para o tribunal por causa de assunto da igreja e de assunto terreno? Absolutamente não. Os cristãos devem levar uns aos outros para os tribunais por causas civis? Não. Se puder ser evitado de qualquer maneira, evite, não vá aos tribunais comuns. Os cristãos devem levar os não cristãos para o tribunal por causas civis? Mais uma vez, não. Porque você tem o sumo juiz, que é o Senhor, que vê todas as coisas e julga todas as coisas. No entanto, em alguns casos, com a proteção dos seus próprios direitos, como por exemplo, o apóstolo Paulo, ele coloca lá no capítulo de Atos, capítulo 21, a partir do versículo 26, o próprio Paulo ele vai falar de uma demanda judicial. Leia lá, Atos capítulo 21, essa é a exceção. Há uma exceção para nós. Capítulo 21, versículo 26. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um. Então você pode perceber aqui, dentro dessa controvérsia, que a partir do versículo 27, você tem a prisão do apóstolo Paulo, e a prisão do apóstolo Paulo, ela vai culminar na sua defesa, capítulo 22, veja o capítulo 22, vira a página. Paulo apresenta a sua defesa em favor da purificação do evangelho, em favor da defesa do evangelho. Veja o versículo, a partir do capítulo 22, a partir do versículo 22. Você vai vendo a história, o desenrolar do apóstolo. Paulo se livra-se dos açoites, e Paulo, então, ele vai estar defendendo a sua cidadania. Ele tinha a cidadania romana. Veja o versículo 26, 22, 26. Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás a fazer? Porque este homem é um cidadão romano. Quando é que você então deve procurar a justiça? A partir desse texto, você vai ver que Paulo ele coloca algumas situações importantes. Primeiro, pureza do evangelho. Segundo, algo que estaria lhe prejudicando como cidadão daquele local. A lei dizia que não era cabível a um cidadão romano ser espancado por outro cidadão romano.
ser açoitado. Ele, calma aí. Eu apelo à corte dizendo, eu também sou um cidadão romano. Irmãos, litígios devem serem resolvidos quando você usa a palavra, a pureza da palavra, e quando você tem realmente direitos próprios que estão sendo destruídos, mas litígios precisam serem resolvidos conforme Mateus capítulo 18. Então volte a palavra aí, vá, Mateus 18, versículo 15. Como esse texto é importante para dirimir, para resolver alguns litígios. Mateus capítulo 18. A partir do versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor. Se teu irmão pecar contra ti, lembra que nós estamos falando de irmão para irmão. Estamos falando num processo geral também. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele ouvir, ganhaste teu irmão. Meu irmão, peraí, tem alguma coisa errada entre nós. Eu sei que eu estou te devendo R$100. Eu sei que eu não paguei esses R$100. Eu sei que você está com o olhar torto por mim, querendo o seu dinheiro. É um direito seu. Eu sei que eu vou te pagar. Você pode esperar mais um pouquinho. Você pode aguardar mais um pouquinho. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Continue lendo, meu irmão. Continue lendo a Bíblia. A Bíblia está aí. Próximo versículo, o que diz? O 16. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três... Olha lá o que nós estudamos no domingo passado. Não vale uma testemunha só. Tem que ser no mínimo duas, no máximo três. E você agora parte para lá e você vai conversar com aquele irmão. Olha, meu irmão, minha situação é essa, está aqui a dona Maria, está aqui o seu José, ele sabe que eu estou lutando, eu te devo R$100, eu vou te pagar, você está entendendo o que eu estou falando, eu estou assumindo um compromisso diante de você, e mais duas ou três testemunhas que estão comigo. Está lendo aí? Diz o texto que toda essa palavra vai ser estabelecida, porque se esse rapaz não cumprir com o seu compromisso, duas ou três testemunhas serão testemunhas daquele fato. Se ele não atender, veja o 17, diz a igreja, diz a liderança da igreja: meu pastor, meu presbítero, eu estou com um problema com meu irmão, problema de R$100, ele quer me botar na justiça, ele quer piorar a minha televisão, ele quer tirar algo que eu tenho. Eu fui sozinho, levei testemunhas, e agora eu estou diante de vocês para que vocês possam conversar. Se recusar a ouvir também a igreja, grife o que vem aí abaixo. Considere ele como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que desligares na terra, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, e pedirem, ter-lhe-ás concedido por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome... Você lembra que nós já estudamos sobre isso ano passado? É melhor dar. Em alguns aspectos é melhor dar. Em alguns aspectos é melhor perdoar. Porque Deus vê. Deus sabe. Mas, irmãos, comece a colocar alguma coisa na sua memória, na teocracia, na vida da igreja. Há um processo, há uma norma que nós podemos e devemos agir. E, em primeiro lugar, é resolver o problema. É resolver o problema. É não procrastinar. É levantar. É subir. E aí é o lugar que Deus escolheu para cuidar da sua vida. Aonde Deus escolheu para você cuidar da sua vida? Na igreja. Aqui. Veja, irmãos, venha comigo. Muitas vezes a gente traz com a gente algumas mágoas no coração. Para fulano, Beltrano, Cicrano.
não honrou com a palavra. Algumas vezes nós trazemos marcas do passado e precisamos resolver, irmãos, cicatrizes que ficam até entre irmãos, no nosso convívio, na nossa jornada de fé. Olha, essa igreja existe há 13 anos. É provável que quem vem da base dessa igreja já tenha enfrentado algumas desavenças. Eu não sei até quando essa igreja vai existir, até quando Jesus vai ficar e não vai voltar, mas enquanto nós estivermos nessa teocracia, nesse governo de Deus, nesse interrelacionamento, nós teremos demandas, nós teremos questões, e nós precisaremos resolver as nossas questões conosco mesmos. Em segundo lugar, amados, volta para o texto que nós estamos expondo, versículo 9 e 11. Deuteronômio 17, 9 e 11. O versículo número 9 observa que o corpo jurídico central consistia de vários sacerdotes e juízes, conforme 19 e 17, e cada grupo do seu próprio, tinha o seu próprio líder, ou seja, o sumo sacerdote, o chefe dos levitas, os juízes, os cabeças brancas, os anciões das tribos. Verso 12, a corte superior declarava o seu veredito e a providência para que a sentença fosse executada por um porta-voz. É muito interessante observar o exemplo do rei Josafá. Em casa você leia, 2 Crônicas 19, 5 a 11. Rei Josafá, na primeira metade do 9º século antes de Cristo, ele estabelece uma corte, voltando a essa direção de Moisés. Versículos 10 e 11, a decisão do tribunal central era inapelável. Tem muita gente que quer apelar para tudo. Quer recorrer para tudo, mas eu penso dessa forma e eu vou recorrer. Queridos, os juízes, os subalternos deveriam agir de conformidade com a sentença, literalmente a boca do tribunal localizada no santuário central. Havia duas razões para tal isso. Primeiro, a sentença tinha que ser a sanção divina, pois fora pronunciada perante o Senhor, Yahvé, Êxodo 18, 15. Segundo, porque os juízes do santuário central eram homens de larga experiência, de conhecimento, de decisões legais, e resolvia os problemas. Veja que eu estou falando que você tem duas atitudes. Ou você quer resolver o seu problema, ou você vai procrastinar. A decisão final descrita aqui, queridos, era um veredito, um mandato. Mandato significa veredito, uma ordem. A palavra que Deus ensinara, a expressão da palavra, na melhor tradução, seria instrução no cumprimento da Torá. Os juízes, o sumo sacerdote falava assim, diante do seu caso, da sua demanda, a Torá ensina desta forma. Eu gostaria de ver alguém apelando contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Você sabe que tem eleito dentro da igreja que vai contra a palavra de Deus? O cara quer ser mais do que Deus. Para justificar o seu pecado, para justificar a sua falha, para justificar o seu erro, para justificar a sua morbilidade espiritual. Está morrendo espiritualmente. Vem comigo, eu tenho que falar da nossa igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma formação, tem um código, tem um manual, o manual presbiteriano. Quantos conhecem o manual presbiteriano? Se você não conhece, querido, compre o manual presbiteriano, leia o manual presbiteriano, interaja dessa igreja. E o manual, ele apresenta diretrizes para a nossa igreja. Você sabe como o manual ele deve ser usado? As normas internas da igreja, as normas disciplinares, as normas litúrgicas, até a liturgia é regulada pelo manual da nossa igreja. Eu não posso aqui acender fogo estranho. De repente eu não posso modificar a estrutura de adoração, de confissão, de edificação, de explanação da palavra de Deus que é central. Hoje nós vamos fazer um culto só de oração, só orar. Não, você tem normas, eu vou só cantar, vou extravasar, vou cantar 30, 40, 50 louvores. Não, tem uma norma interna. E o meu tutor, ele falava assim, o reverendo Devaldo, ele falava assim, enquanto tiver uma liturgia, e essa liturgia não for revogada pela minha igreja, eu sou obrigado a seguir aquela liturgia. Você sabia disso? Porque tem muito crente presbiteriano que não conhece isso.
Você precisa conhecer a norma da igreja. Você precisa conhecer como a IPB trata a igreja com um conselho, como uma junta diaconal. Você sabia que esses homens que vocês escolhem são homens experimentados, são homens que devem conhecer a palavra de Deus, são homens que devem ser tratados como ancião, presbítero, diácono, pastor. Precisa ter intimidade com Deus, precisa ter intimidade com a palavra do Senhor. E eu quero dizer algo para vocês: comece a orar esse ano. A última reunião do conselho, que foi semana passada, nós já marcamos a assembleia ordinária da igreja para a escolha de presbíteros e de diáconos dessa igreja. Comece a orar de novo. Dobre os seus joelhos em casa. Pai Santo, manda homens. Pai Santo, escolhe os teus presbíteros. Pai Santo, escolhe os seus diáconos. Porque essa é uma função da igreja do Senhor Jesus. Diácono tem que ser cheio do Espírito Santo. Diácono tem que morrer, tem que ser mártir, como nós vimos hoje. Diácono precisa ser evangelista, presbítero precisa saber julgar, presbítero precisa ter intimidade com as ovelhas, presbíteros são pessoas escolhidas por vocês. Se a igreja escolhe mal, ela vai ficar refém de 5 anos. 5 anos. Porque escolheu mal. Vocês vão ver eu falar isso esse ano aqui. Trazer instruções. Porque nós precisamos, irmãos, montar o ministério de homens que são capazes de serem juízes, que julguem conforme a Bíblia e que trazem uma solução para o seu problema. Você já experimentou isso? Levar o seu problema ao conselho e ser tratado com lisura diante do seu problema? Terceiro e último lugar para a gente terminar. 12 e 13, olha aí, rapidamente. Coisa difícil demais, além de ser conduzida aos levitas e sacerdotes diante de um juiz, deve ser ouvido, deve ser assunto em que você vai ouvir do sacerdote. 12 e 13. Ouvirás aos sacerdotes. Verso 12 e 13, as autoridades do tribunal central era tão grande que um homem que recebesse sua sentença, que ouvisse soberbamente, a raiz dessa palavra aí você tem que marcar, soberba, a raiz do soberbo, da palavra, significa, sabe o que significa? Carne de pescoço, você já sabe. O que é carne de pescoço? Rebelde. E soberbo, você sabe o que é? Mais uma para nós. Quando você coloca uma água numa panela e deixa lá, o que vai acontecer com aquela água? O soberbo é aquelas bolinhas subindo assim. Ó. Não, ferve. A água na panela primeiro ela vai ferver. O soberbo é aquele que está fervendo. O soberbo é aquele que ferve. Você conversa com ele, ele está nervoso, ele está fervendo, ele sabe de tudo, ele tem a resposta de tudo, ele não aceita, ele não ouve o aconselhamento, ele não ouve o presbítero, ele não ouve o pastor, ele não ouve os seus líderes espirituais, ele sabe de tudo. A raiz é ferver. Isso sugere rejeição, revolta contra uma resolução judicial. Para com ele se torna então alguém passível. Você vê aqui no versículo de número 12, passível de ser eliminado. Passível de ser morto. Pena capital. A solução para os eleitos amados é ouvir, você e eu. Quando tudo está muito difícil, nós não conseguimos ouvir. Parece que o problema maior na sua vida está se consumindo. Você não consegue, mas ouça por favor o seu líder espiritual, o seu pastor, o seu diácono, o seu presbítero. Ouça o que ele está dizendo, se o que ele está falando vem da palavra de Deus. Porque muitas vezes o nosso problema é tão grande que a gente não consegue nem ouvir os outros. Eu não consigo ouvir. Ouça, por favor. É o que o texto está falando. Quando não conseguimos ouvir, há risco de soberba. Você conhece alguém que só ela fala? Não deixa você falar. Quando você vai falar, corta.
Mas corta. Essa pessoa não consegue ouvir. Eu quero voltar à nossa confissão de fé, no capítulo 25, 3, há uma citação para a igreja. A nossa confissão de fé diz: a igreja católica visível de Cristo deu o ministério, os oráculos, as ordenanças, para congregarmos e aperfeiçoarmos os santos nessa vida até o fim do mundo. Pela sua própria presença e pelo seu Espírito, torna eficientes para esse fim, segundo a sua promessa. E, queridos, a igreja do Senhor é visível, essa igreja é visível. Ela é visível para a sociedade de Santa Maria, mas ela é visível para a sua casa, é visível para a sua família. Você é a igreja de Cristo, você é visível. E Deus te deu recursos para te aperfeiçoar. Glória a Deus por isso. O aperfeiçoamento dos santos vai iniciar com a sua mudança, com a sua conversão, e esse aperfeiçoamento vai até quando? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja alguns textos importantes que nós temos: Efésios 4:11, Isaías 59:21, Mateus 28, 19 a 20, são todos textos que vão fundamentar essa questão da prática, do aperfeiçoamento da vida da igreja, de resolver os litígios, de resolver os conflitos. E Paulo, ele escreve: a ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos e o desempenho de seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à varonilidade à medida da plenitude de Cristo. O projeto de Cristo é te aperfeiçoar para que você possa ser perfeito e perfeitamente em Cristo Jesus. Bom, vamos terminando. O que você aprendeu desse texto de hoje? Você pode pensar aí agora? O que você vai levar para a sua vida? Primeiro, irmãos, o que esse texto nos ensina? Que as demandas devem seguir um rito específico para dirimir os conflitos. Tem alguma demanda? Tem alguma demanda? A primeira demanda: queira resolver o seu problema. Levante, como diz o versículo de número 8, suba e vai à igreja. Segundo lugar, você deve procurar os sacerdotes e os juízes. Mas hoje não tem mais sacerdote. Não tem, é o pastor e o conselho. Na igreja é o pastor e o conselho. Terceiro, ouça aquilo que aqueles homens vão falar. 26 anos de ministério, irmãos, quando nós temos demandas, a primeira coisa que a gente faz é orar. É jejuar. Às vezes você, no primeiro encontro, a gente só vai te ouvir. E a gente vai volta semana que vem. Depois você vai voltar na outra semana e fala: não, vamos orar mais um pouco. Volta na próxima semana. E você vai começar a ficar preocupado, ansioso, querendo uma resposta, uma solução para a sua demanda, para o seu conflito. Deus ainda não mostrou. Volta depois. Espera. Porque quando a gente tiver uma formação daquilo ali, a gente pesquisou na Bíblia, a gente orou ao Senhor, a gente jejuou ao Senhor, e você pode ter certeza que na igreja, o conselho da igreja presbiteriana age dessa forma. Você não está numa outra igreja, você está numa igreja cristocêntrica. Sério? Mas como você vai resolver esse conflito que você pensou aí nessa noite? Essa demanda que é tão difícil demais na sua vida. Como você, a partir de hoje, vai resolver essa demanda difícil em sua vida? Veja só. Só existe dois caminhos. Primeiro, em frente. Ou o segundo, procrastine. Se você está no caminho da solução do seu problema, da sua questão,
da sua luta aí, você precisa levantar agora, você precisa ir à igreja, o lugar que Deus escolheu para você adorar. E hoje você está na igreja, quem sabe agora você pode falar com o Senhor, fechar os seus olhos silenciosamente, é o seu problema, é a sua casa, causa chorar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu confesso a Ti que isso tem me consumido há anos. Segundo lugar, busque seus líderes espirituais. Eu estou aqui, presbítero Luciano está ali, presbítero Valdeir está aí de vez em quando, diácono Romário está aí, diácono Paulo está ali, lembrando que a função de resolver, dirimir conselho não é dos diáconos, dos presbíteros, mas eles são líderes, e como líderes devem também saber resolver algumas coisas, senão eles procurarão conselho. Não é competências dos diáconos, mas dos presbíteros da igreja. Terceiro, você precisa, desta maneira, buscar a resposta em sua igreja. Conversar e buscar na teocracia respostas para o seu caso. Mas, se você está na turma daqueles que gostam de empurrar com a barriga, de procrastinar, você vai dizer: amanhã eu resolvo. E o tempo vai passar. E a demanda, quer seja ela judicial ou relacional, vai sendo deixado de lado. E sabe o que vai acontecer? O amor vai esfriar. O amor vai enfraquecer. O comer o pão e beber do vinho vai trazer doença, enfermidade. E você sabe que o texto já disse que tais pessoas são consideradas soberbas. E essas pessoas vão morrer. É claro que a gente não está falando de derramamento de sangue, morte física. A gente está falando de morte espiritual. Imaginem, irmãos, toda vez que você vier à igreja, você vai lembrar daquele fato e você vai dizer assim: mas eu tenho raiva daquele irmão. Eu tenho ódio daquele irmão. Você imagina isso? Você imagina você pegando pão, pegando cálice, você vindo num café gostoso, muito obrigado aos irmãos, obrigado aos queridos que compareceram, que vieram, que coisa gostosa hoje. Imagina você tomando um café delicioso, você olhando para aquele irmão, mas eu não vou com a cara daquele irmão. Certa vez alguém me procurou e falou assim: pastor, eu não vou com a cara de Beltrano. Eu falei assim: muito bem, você não pode ir com a cara de Beltrano, você tem que ir com a tua cara. Você vai com a tua cara, mas com a tua cara você vai se humilhar diante de fulano. Pense agora, querido. Pense numa questão difícil que você precisa resolver esta semana. Pense. Quem sabe essa questão é com a sua própria esposa. Esposa, quem sabe essa questão é com o seu próprio marido. Quem sabe mãe é com o seu próprio filho. Filho, quem sabe você precisa resolver uma questão de filhos com a sua própria mãe. Quem sabe